Olá, seja muito bem-vindo ao módulo Instalações Elétricas de Baixa Tensão. Meu nome é Jefferson Aparecido Dias e serei o seu docente nesta videoaula. Hoje vamos abordar os seguintes tópicos. Vamos falar um pouco sobre condutores elétricos, condutor de proteção, também conhecido pela sigla PE, que na verdade é o condutor de terra, os aparelhos e as tomadas, dispositivos DR, recomendações e exigências da NBR 5410 de 2004 e uma nota referente a essa recomendação. Divisão dos circuitos, desenho esquemático do quadro de distribuição, opção de utilização de interruptor DR na proteção geral, planejamento e a planta baixa. Condutores elétricos. O termo condutor elétrico é usado para designar um produto destinado a transportar corrente elétrica, ou seja, energia, sendo que os fios e os cabos elétricos são os tipos mais comuns de condutores. O cobre é o metal mais utilizado na fabricação de condutores elétricos para instalações residenciais, comerciais e também industriais. Um fio é um condutor sólido, maciço, provido de isolação, usado diretamente como condutor de energia elétrica. Por sua vez, a palavra cabo é utilizada quando um conjunto de fios é reunido para formar um condutor elétrico. Dependendo do número de fios que compõem um cabo e do diâmetro de cada um deles, um condutor apresenta diferentes graus de flexibilidade. A norma brasileira NBR NM 280 define algumas classes de flexibilidade para os condutores elétricos, a saber: classe 1 são aqueles condutores sólidos, fios, os quais apresentam baixo grau de flexibilidade durante o seu manuseio. Também muito conhecido como fio rígido, que hoje em dia não se fabrica mais. Está proibido utilizar esse tipo de fio rígido em instalações elétricas. Porém, eu estou abordando aqui porque, no caso de manutenção, ainda se encontra muito em muitas residências pelo mundo afora. Já as classes 2, 4, 5 e 6 são aqueles condutores formados por vários fios, conhecido então como cabos. Então, toda vez que falar fio, se refere a rígido. Toda vez que se falar cabo, se refere a flexível. Sendo que, quanto mais alta a classe, maior a flexibilidade do cabo durante o manuseio. E qual a importância da flexibilidade de um condutor nas instalações elétricas residenciais? Geralmente, nas instalações elétricas residenciais, os condutores são enfiados no interior de eletrodutos ou conduíte e passam por curvas e caixas de passagem até chegar ao seu destino final, que é quase sempre uma caixa de ligação de 5 por 10 centímetros, também conhecido em polegada como uma caixinha 2 por 4, quando a medida é em polegada, ou ainda 10 por 10 centímetros, que também é muito conhecido como uma caixa de passagem 4 por 4 polegadas, instalada nas paredes, ou uma caixa octagonal, normalmente utilizada no teto ou ainda no forro. Além disso, em muitas ocasiões, há vários condutores de diferentes circuitos no interior do mesmo eletroduto, do mesmo conduíte, o que torna o trabalho de enfiação mais difícil ainda. Nestas situações, a experiência internacional vem comprovando há muitos anos que o uso de cabos flexíveis com classe 5, no mínimo, reduz significativamente o esforço de enfiação dos condutores nos eletrodutos ou conduítes, facilitando também a eventual retirada dos mesmos quando necessário. Da mesma forma, nos últimos anos também os profissionais brasileiros têm utilizado cada vez mais os cabos flexíveis nas instalações elétricas em geral e nas residências em particular. Então aqui nós temos uma imagem contendo os fios sólidos. Observem que ele é apenas um único condutor maciço contendo a sua isolação, que é a capa do fio, o invólucro desse fio. Quando eu digo fio, se refere a rígido, tá ok? E aqui nós temos os cabos. Todo cabo é, ou tende a ser, flexível de acordo com a sua classe.
Então aqui o cabo ele é formado por diversos fios bem fininho. Quanto mais fino esses fios, eles se tornam um cabo muito mais flexível. Quanto mais grosso, vamos dizer assim, o conjunto de fios, mais rígidos se tornam esses cabos. Mesmo assim, eles contêm uma certa flexibilidade. Então, quando eu utilizava fios rígidos, a força que eu tinha que fazer para passar esses cabos dentro de uma tubulação, de um eletroduto ou conduíte, era muito grande. Sem contar que nas curvas a dificuldade era maior ainda, fazendo com que eu tivesse que ter um esforço em excesso. E esse esforço, muitas vezes, acabava prejudicando a isolação do condutor, ou seja, arranhava, arrancava literalmente a isolação do condutor, essa capa protetora do condutor, em muitas instalações, e isso era um perigo. Já com os cabos flexíveis, nós temos uma facilidade gigantesca. Primeiro porque os cabos flexíveis normalmente vêm em caixas, quando não vem enrolado em plástico, varia muito de acordo com a marca. E se eu pego a ponta central dessas caixas, eu posso puxá-la tranquilamente que elas nem enroscam, não embramam. Então eu consigo passar o condutor com muito mais facilidade. Esses cabos são fáceis de serem passados e também retirados caso haja necessidade de uma mudança qualquer na instalação. Outra questão muito importante, mas que vem depois da instalação dos cabos, é a durabilidade que eles poderão ter. Os cabos são projetados para durar, em condições normais, mais de 25 anos. Durante a utilização normal, podem ocorrer situações que levem o sistema a uma sobrecarga, superaquecendo os cabos e reduzindo sua vida útil. Então, vale ressaltar aqui que, normalmente, adota-se uma vida útil para as instalações de 25 anos. Deu 25 anos, é necessário que se troque toda a instalação elétrica e ainda atualize a instalação de acordo com a norma vigente. Então, antigamente, muitas casas nem quadro de distribuição ou quadro de disjuntores haviam. Hoje existem quadros de disjuntores. E além de existir esses quadros de disjuntores, existem também os dispositivos diferenciais residuais. Então, quando eu faço essa nova instalação, obrigatoriamente eu vou ter que mexer no quadro de disjuntores, às vezes até trocar o quadro, porque entrando esses novos disjuntores e dispositivos diferenciais residuais, isso vai ocupar um pouco mais de espaço. Então, é necessário aí uma atualização completa nas instalações elétricas. E muitas delas ainda antigamente não existia o aterramento, que é o cabo de proteção, que nós abordaremos aqui também. Estudos indicam que, a cada 5 graus Celsius de temperatura no condutor em operação, acima do limite máximo admitido para o cabo, o mesmo tem sua vida reduzida pela metade. Então, por isso que a gente estabelece aí aproximadamente 25 anos de vida útil para a instalação elétrica. Muita gente não sabe disso, muita gente desconhece, e o material, com o passar desse tempo, ele vai perdendo as propriedades específicas de condutibilidade e ele passa a gerar uma certa dificuldade. Essa certa dificuldade é considerada uma resistência. Então você acaba consumindo mais energia elétrica sem saber de onde é que está vindo esse consumo. Então esse consumo está vindo devido à fiação antiga, à instalação ser muito antiga. Para minimizar este problema e até evitar danos maiores, foram desenvolvidos condutores que são até 20% mais resistentes à temperatura, suportando, nas eventuais sobrecargas, o dobro do tempo dos cabos convencionais, a fim de ter uma vida útil maior. Mas vale lembrar que não são todos os cabos. Isso varia muito, inclusive no valor dos mesmos. Estes cabos, que suportam uma temperatura de operação de até 85 graus Celsius, reduzem a ocorrência de curtos-circuitos, os maiores responsáveis por acidentes elétricos, tornando os circuitos mais seguros.
Então aqui a gente começa a falar sobre o condutor de proteção, também conhecido pela letra PE, que também é chamado de condutor de terra ou apenas aterramento, tá? Então, o fio terra. Dentro de todos os aparelhos elétricos, existem elétrons que querem, entre aspas, fugir do interior dos condutores. Como o corpo humano é capaz de conduzir eletricidade, se uma pessoa encostar nesses equipamentos, ela estará sujeita a levar um choque, uma descarga elétrica, que nada mais é do que a sensação desagradável provocada pela passagem dos elétrons pelo corpo. É preciso lembrar que correntes elétricas de apenas 50 miliamperes, ou seja, 0,05 ampere, já podem provocar graves danos ao nosso organismo. Então aqui nós temos a imagem de uma pessoa, né, encostada, que ao encostar, ao relar, ao tocar em uma máquina de lavar roupas que se encontra em funcionamento, e o ambiente em que fica a máquina de lavar roupa normalmente é um ambiente úmido, ela está tomando uma descarga elétrica. Por que que isso ocorre? Primeiro, porque não tem aterramento. E por que não tem aterramento? Porque o padrão de tomada antigo não previa o pino de terra. Sendo assim, como podemos fazer para evitar os choques elétricos? O conceito básico da proteção contra choques é o de que os elétrons devem ser desviados da pessoa. Sabendo-se que um condutor de cobre é 1 milhão de vezes melhor condutor do que o corpo humano, fica evidente que, se oferecermos aos elétrons dois caminhos para eles circularem, automaticamente sendo um corpo e o outro um condutor, a enorme maioria deles irá circular pelo último, minimizando os efeitos do choque pela pessoa. Ou seja, a eletricidade, ela percorrerá sempre pelo caminho mais fácil, assim como a água. A água sempre percorre pelo caminho mais fácil. Então, se você tem um condutor de aterramento, ou também conhecido como condutor de terra ou condutor de proteção, é óbvio que toda essa fuga de energia elétrica vai para o terra, evitando então que o ser humano tome uma descarga elétrica, devido o seu corpo possuir uma resistência maior do que a resistência do cobre. Então, esse é um desenho, uma imagem, né, de uma tomada contendo 3 pinos. Então, sendo um fase, um neutro, um terra, ou ainda 2 fases e um terra, né? E o terra aí é esse cabo verde e amarelo, mas também pode ser utilizado o cabo verde, tá bom? O azul seria o neutro e o vermelho aí seria a fase. Esse condutor pelo qual irão circular os elétrons que, entre aspas, escapam dos aparelhos, é chamado de condutor de terra. Como a função do condutor de terra é recolher elétrons fugitivos, nada tendo a ver com o funcionamento propriamente dito do aparelho, muitas vezes as pessoas esquecem da sua importância para a segurança dela mesma. Então tem muita gente que ignora a instalação, ignora a utilização e a ligação correta do condutor de terra. Então aí nós temos a mesma imagem, ainda da máquina de lavar roupas em funcionamento, em uma área considerada área úmida, né? E mesmo assim a pessoa encostando agora não toma descarga elétrica. Por quê? Porque existe, mesmo que esteja dando algum tipo de fuga de corrente, existe ali o condutor de terra, o condutor de proteção. Exemplificando, é como em um automóvel. É possível fazê-lo funcionar e nos transportar até o local desejado sem o uso de cinto de segurança. No entanto, é sabido que os riscos relativos à segurança em caso de acidente aumentam em muito sem o seu uso. Como instalar o condutor de terra? A figura seguida indica a maneira mais simples de instalação em uma residência. Então essa é uma imagem em terceira dimensão, em que o condutor verde aí no caso, ele está literalmente em todos os pontos da residência, passando por todas as tomadas, passando por todas as caixinhas de iluminação. Por quê? Porque se na caixinha de iluminação tiver algo que irá conduzir eletricidade, por exemplo, o globo ser metálico, eu tenho que aterrar esse globo. E assim nas demais caixinhas também. Em toda a instalação elétrica,
é de vital importância que o terra, ou condutor de terra, passe por todos os pontos e fique lá, porque caso eu necessite utilizar, ele já está esperando para ser utilizado. Os aparelhos e as tomadas. Visando uma maior segurança das instalações elétricas e melhor padronização das tomadas de uso doméstico, o mercado brasileiro em breve estará padronizando a aplicação de dois modelos de tomadas conforme as figuras a seguir. Na verdade, já padronizou, tá? Uma tomada até 10 amperes e outro para tomada até 20 amperes. Mas você encontra no mercado também tomadas de até 16 amperes, tá ok? Mas é um pouco mais difícil de encontrar essa tomada até 20 amperes. E conforme a NBR 14.136, que aborda sobre plugs e tomadas, para plugs e tomadas para uso doméstico e análogo, ou seja, sozinho, até 20 amperes ou 250 volts em corrente alternada. Então aqui nós temos uma imagem, né, do novo padrão e ainda existem muitas, mas muitas mesmo, muitas residências que não foram substituídas as tomadas, tá ok? Por esse padrão novo adotado. Então nós temos aí que até 10 amperes o orifício é de 4 milímetros e para tomadas de até 20 amperes o orifício é de 4,8 milímetros. O que é interessante nesse tipo de padronização? É que, no caso, se eu tiver um equipamento que consuma uma corrente de mais de 10 amperes, o plug deste equipamento não irá caber na tomada de 10 amperes. Por quê? Porque a corrente que vai passar por ali é maior e, se não cabe, significa que eu não devo ligar na tomada de 10 amperes. Por quê? Porque vai causar um aquecimento. Muitas pessoas desconhecem isso e acabam utilizando os famosos benjamins, ou conhecidos como T's, né? E acabam utilizando aí para ligar um equipamento cuja potência é maior. Isso é um perigo, porque dependendo do tempo de utilização deste equipamento, isso vai causar um superaquecimento e vai derreter essa proteção, essa isolação, que é plástico, na verdade. É um tipo de plástico, tá ok? Então isso não é o correto. Qual que é o correto? É eu substituir essa tomada naquele ponto de 10 amperes para uma tomada que suporte aí 16 amperes ou 20 amperes de acordo com o equipamento a ser conectado. Esta característica de tomada vem de encontro ao que já era exigido, que é o uso do condutor de terra para todos os pontos de tomadas. Como uma instalação deve estar preparada para receber qualquer tipo de aparelho elétrico, conclui-se que, conforme prescreve a norma brasileira de instalações elétricas, ou seja, a NBR 5.410 de 2004, prescreve o seguinte: todos os circuitos de iluminação, pontos de tomadas de uso geral e também os que servem a aparelhos específicos como chuveiros, ar-condicionados, micro-ondas, lava-roupas, etc., devem possuir o condutor de terra. Então nós temos aqui do lado esquerdo três tipos de tomadas diferentes, né? Por exemplo, esta tomada aqui primeira, os conectores de cima são apenas arredondados e o condutor de terra, o pino é diferente. Então, esse daqui é um tipo de tomada que existia. Esse outro aqui era uma tomada específica para ser utilizado em aparelhos de ar-condicionado, tá? Justamente para que você não pudesse ligar outro equipamento nessa tomada, a não ser o equipamento de ar-condicionado. E essa outra tomada aqui é uma tomada um pouco mais convencional em relação à primeira, onde ela permite tanto pinos redondos quanto pinos chatos. Os pinos chatos são oriundos de equipamentos importados, normalmente aí dos Estados Unidos, né? Lá os pinos são chatos, não são pinos arredondados. No Brasil, usam-se mais pinos arredondados. Então, esses três tipos de tomadas praticamente saíram, mas ainda tínhamos, para ligar aparelhos de som, não existia aterramento, não existia três pinos no plug. Então, eu poderia estar ligando ele em tomadas que tinha pinagem apenas arredondada e depois também tínhamos uma que servia tanto pinagem arredondada quanto pinagem, vamos dizer assim, pino chato, que nós chamamos, tá? Que aí tem uma geometria retangular.
Bom, sendo assim, nós temos também equipamentos que vinham dessa forma, ou seja, vinha com o plug contendo apenas 2 pinos, normalmente redondos, e vinha um fio de aterramento que ficava do lado de fora do equipamento, para que você providenciasse a ligação desse dispositivo de proteção. Porém, raramente alguém efetuava esse tipo de ligação, o que é literalmente errôneo. Tem que ser ligado. Isso era como vinha antigamente. Hoje não mais. Hoje todos os plugs eles já vêm com os 3 conectores, sendo fase terra ou fase neutro e terra, para que o equipamento possa ser conectado na tomada já padronizada no momento. Dispositivos DR. Como vimos anteriormente, o dispositivo DR é um interruptor automático que desliga correntes elétricas de pequena intensidade, ou seja, da ordem de centésimos de ampere, que um disjuntor comum não consegue detectar, mas que podem ser fatais se percorrerem o corpo humano, principalmente pelas crianças ou pessoas mais idosas. Pelas crianças, porque elas normalmente engatinham, né, pelo chão, então elas sempre está em contato com o solo. E as pessoas mais idosas, porque o seu coração já não é o mesmo. Então o seu organismo já não é tão novo, já não suporta uma determinada tensão elétrica. Então um completo sistema de aterramento que proteja as pessoas de um modo eficaz deve conter, além do condutor de terra, o dispositivo DR. Então aqui nós temos imagens, né, que já foi apresentada no passado, sobre o dispositivo DR. Nesse caso são disjuntores, né? Temos aí 2 modelos, um bipolar e um tetrapolar, mas existem outros modelos no mercado, tá ok? Então o importante é que você coloque esse dispositivo na sua residência. Isso é de extrema importância para que ninguém, porventura, corra ou possa ocorrer o risco de ficar ou de chegar até vir a óbito por uma descarga elétrica. Recomendações e exigências da NBR 5.410 de 2004. A norma brasileira 5.410 de 2004 exige a utilização de proteção diferencial residual, ou seja, pode ser disjuntor ou pode ser interruptor, mas tem que ser como dispositivo diferencial residual. Então não é qualquer interruptor e muito menos qualquer disjuntor. Eles têm que ser de alta sensibilidade em circuitos terminais que sirvam a pontos de tomadas de corrente de uso geral e específico e pontos de iluminação em cozinhas, copas-cozinhas, lavanderias, áreas de serviços, garagem e, no geral, a todo local interno molhado em uso normal ou sujeito a lavagens. Também pontos de tomadas de corrente em áreas externas, pontos de tomadas de corrente que, embora instaladas em áreas internas, possam alimentar equipamentos de uso em áreas externas, que é o que normalmente a gente faz através da utilização de uma extensão, tá? Pontos situados em locais contendo banheira ou chuveiro. Nota, com relação a essas recomendações. Embora os circuitos não relacionados acima possam ser protegidos apenas por disjuntores termomagnéticos, dependendo da realização de alguns cálculos, é mais seguro e recomendável realizar a proteção contra choques elétricos de todos os circuitos através do emprego de dispositivo DR. Aplicando-se as recomendações e exigências da NBR 5.410 de 2004 ao projeto utilizado como exemplo, onde já se tem a divisão dos circuitos, o tipo de proteção a ser empregado é apresentado no quadro abaixo. Então nós temos aqui a continuação daquela tabela que foi solicitada na aula anterior, que foi apresentada na aula anterior. Então para cada circuito em que nós tínhamos lá o número do circuito, o tipo de circuito, que nesse caso é a iluminação social, a tensão 127 volts, que iria alimentar a iluminação da sala, dormitório 1, dormitório 2, banheiro e hall, totalizando aí uma potência de 620 volt-ampere, ou seja, uma potência aparente, é interessante ter, além do disjuntor termomagnético, e também um interruptor diferencial residual, né? Então, apenas um disjuntor termomagnético. Por que apenas um? Porque a tensão é 127 volts. Então, só passa uma fase e um neutro para alimentar nessa tensão.
Só que o IDR, ele tem que possuir dois polos. Por quê? Porque o interruptor diferencial residual tem que passar o neutro por ele. Por isso, dois polos, tá ok? E isso vai acontecer para todos os circuitos cuja tensão for 127 volts, que é o caso do circuito número 2, o circuito número 3, o circuito número 4, o circuito número 5, o circuito número 6 e o circuito número 7. No circuito número 8, como ele também tem pontos de tomadas de uso geral e também pontos de tomadas de uso específico, é necessário ainda que ele tenha ligado em 127 volts também um dispositivo aí diferencial residual, no caso o interruptor, e também um disjuntor termomagnético. O que vai mudar? É que no caso do circuito número 9 ainda não muda, já no 10, que são pontos de tomadas de uso específico, ligado em 127 volts, continua da mesma forma, eu tenho que colocar um disjuntor termomagnético, que é só para uma fase, mais um interruptor diferencial residual. E quando chega no chuveiro elétrico, que é 220 volts, olha que interessante, eu tenho que ter um disjuntor termomagnético bipolar, por isso dois polos, mais o interruptor diferencial residual, contendo também dois polos, ou seja, por esse tipo de dispositivo, irá passar as duas fases, e não apenas uma fase e um neutro, tá ok? A mesma coisa para a torneira elétrica, conforme já visto. E o meu dispositivo ou chave geral, não tenho que ter o disjuntor ou dispositivo diferencial residual. Eu utilizo o disjuntor termomagnético. Então aqui embaixo tem a legendinha, tá? DTM então é igual a disjuntor termomagnético, enquanto que IDR é o interruptor diferencial residual. E aqui a imagem de como ficaria esse quadro de distribuição montado aí através de disjuntores termomagnéticos e interruptor diferencial residual. Então nós temos aqui, primeiramente, vindo lá do relógio medidor, 4 cabos, que a gente já apresentou isso nas aulas anteriores, sendo o cabo de aterramento, que é aquela haste de terra que a gente tem que enfincar lá antes de ser instalado o relógio medidor, tá ok? Então vem aqui para o barramento de proteção ou barramento de terra. Nós temos o cabo azul, que é o neutro, lembrando que o barramento de terra é encostado, ele é junto aí da carcaça metálica dentro do quadro, enquanto que o condutor de neutro não fica encostado na carcaça, tá bom? Então aqui nós temos o barramento de neutro, eu poderia também ter vários parafusos aqui. Enfim, nós temos então aqui os dois fios vermelhos, os dois cabos vermelhos, que são as duas fases que vêm para o disjuntor termomagnético, que nós chamamos também de chave geral ou disjuntor geral. Então, eles estão distribuídos da seguinte maneira. Eu passo primeiro a fase para o disjuntor termomagnético, sai do disjuntor termomagnético e entra no interruptor diferencial residual. Já o neutro vem direto do barramento de neutro até o interruptor diferencial residual. Vale lembrar mais uma vez, nunca, eu disse nunca, nunca passe o neutro por disjuntor termomagnético. Isso é literalmente proibido, tá bom? Então, o fio neutro, o condutor neutro, o cabo neutro, só pode passar por interruptor ou disjuntor diferencial residual, tá? Porque ele entende aí, ele capta a diferença de resíduo para que ele possa entrar em ação, desarmando, para que não corra o risco de ninguém ficar eletrocutado. Então, todos os circuitos que são 127 volts, eles vão passar dessa forma. E no caso do circuito que é bifásico, ou seja, eu tenho que ter as duas fases ligadas, que é o caso do circuito 11 e 12, então eu tenho duas fases passando pelo disjuntor termomagnético, que é um disjuntor bipolar, ou seja, dos demais circuitos aqui o disjuntor é unipolar, apenas o circuito 11 e 12 do exemplo, né? São disjuntores bipolares, onde passa-se as duas fases entrando no disjuntor termomagnético, sai do disjuntor termomagnético as duas fases e entram no interruptor diferencial residual. Ou seja, nesse tipo de interruptor diferencial residual, não entrará o neutro, tá bom? Por quê? Porque aqui nós só temos a instalação em 220 volts, que é o caso do chuveiro elétrico e da torneira elétrica, tá ok?
Mas a NBR 5410 de 2004 também prevê a possibilidade de optar pela instalação de disjuntor DR ou interruptor DR na proteção geral. A seguir serão apresentadas as regras e a devida aplicação no exemplo em questão. Então, opção de utilização de interruptor DR na proteção geral. No caso de instalação de interruptor DR na proteção geral, a proteção de todos os circuitos terminais podem ser feita com disjuntor termomagnético. A sua instalação é necessariamente no quadro de distribuição, ou seja, no quadro de disjuntores, e deve ser precedida de proteção geral contra subcorrente e contra curto-circuito. Esta solução pode, em alguns casos, apresentar o pequeno inconveniente de o IDR, ou seja, o interruptor diferencial residual, disparar com mais frequência, uma vez que ele sente todas as correntes de fuga naturais da instalação. Então, esse é o exemplo do quadro montado. Então, mais uma vez, vem os 4 fios lá da entrada de energia, né, onde fica o relógio medidor, sendo 2 fases. Essas 2 fases está passando pelo disjuntor termomagnético, que é o disjuntor bipolar. O neutro está vindo até o interruptor diferencial residual. Então, sai as 2 fases do disjuntor termomagnético e entra no interruptor diferencial residual. Então, esse é um interruptor diferencial residual que passa-se as 2 fases e o neutro, para que então o neutro venha para o seu respectivo barramento, tá? Ele só pode vir então após passar pelo interruptor diferencial residual, e já o meu cabo de proteção, ou seja, o cabo flexível de aterramento, vem direto para a sua barra aqui, para o seu barramento de terra. E a partir daí, as 2 fases que saem do interruptor diferencial residual passam apenas elas para disjuntores termomagnéticos. Com isso, o número de interruptores diferencial residual ou disjuntores diferencial residual é muito menor. Porém, tem um pequeno problema. Se esse interruptor diferencial residual desarmar, toda a energia do quadro de disjuntores vai parar. E a pergunta é: onde será que está o problema? Porque eu tenho que achar o problema. Em qual circuito estará o problema? Esse é o grande problema, a grande dificuldade, quando eu instalo apenas um interruptor diferencial residual ou um disjuntor diferencial residual abaixo aqui do disjuntor geral, tá? Mas, considerando aí a questão relação custo-benefício, é uma forma mais em conta, mais barata. Mas o que eu não posso deixar de ter é este dispositivo. Eu tenho que ter esse dispositivo após eu atualizar a instalação elétrica da minha residência. Após eu trocar a instalação elétrica da residência, eu tenho que inserir o disjuntor ou interruptor diferencial residual. Tá ok? Bom, uma vez determinado o número de circuitos elétricos em que a instalação elétrica foi dividida e já definido o tipo de proteção de cada um, chega o momento de se efetuar a sua respectiva ligação. E aí a gente acaba entrando no planejamento. Essa ligação, entretanto, precisa ser planejada detalhadamente, de tal forma que nenhum ponto de ligação fique esquecido. Ou seja, eu tenho que pensar nos interruptores, nas tomadas, nos soquetes, se vai ser tomadas de uso específico, enfim, todos os pontos. E ainda para se efetuar esse planejamento, desenha-se na planta residencial o caminho que o eletroduto deve percorrer, pois é através dele que os condutores dos circuitos irão passar. Então, nesta aula, nós já temos 2 coisas. Primeiramente, preencher a tabela colocando aí para cada circuito um dispositivo diferencial residual, né? Pode ser um interruptor diferencial residual ou o disjuntor diferencial residual, tá? Junto com o interruptor termomagnético, um disjuntor termomagnético, perdão. E agora a gente vai ver como é que passa a fiação na planta baixa, lá no projeto elétrico, com o número de condutores. Então, entretanto, para o planejamento do caminho que o eletroduto irá percorrer, fazem-se necessárias algumas orientações básicas. Vejamos quais são. Primeiro, locar, primeiramente, o quadro de distribuição em lugar de fácil acesso e que fique o mais próximo possível do medidor. Então, a primeira coisa que a gente já tem lá é a planta baixa com
os seus cômodos, com os seus respectivos nomes de cômodos, as suas respectivas medidas de comprimento e largura de cada cômodo, onde foi inserido, então, a simbologia de iluminação e também as tomadas de uso geral e uso específica. E agora eu tenho que inserir o quadro de distribuição, ou seja, onde é que ele vai ficar na residência. Vale lembrar mais uma vez que esse quadro de distribuição não pode ficar em área considerada molhada, tá ok? Banheiro, lavanderia, área de serviço, copa cozinha, não devo colocar quadro de distribuição nesses tipos de cômodos. O quadro de distribuição ele tem que ficar em área seca. Vamos lá, letra B. A partir com o eletroduto do quadro de distribuição, ou seja, eu vou pegar, coloquei o quadro de distribuição, eu vou fazer o desenho do eletroduto, traçando o seu caminho de forma a encurtar as distâncias entre os pontos de ligação. Letra C. Utilizar a simbologia gráfica para representar na planta residencial o caminhamento do eletroduto, ou seja, se ele é embutido na laje, é uma linha contínua. Se ele é embutido na parede, é uma linha tracejada. E se ele for embutido no piso, é uma linha de traço ponto, como se fosse aí a linha de centro lá do desenho técnico, tá ok? Então, todas essas figuras, ou seja, esse desenho de representação do eletroduto, deve ser realizado através da saída do quadro de distribuição. Letra D. Fazer uma legenda da simbologia empregada, né? Isso é de crucial importância, tá? Por quê? Isso facilita muito para os técnicos que vão realizar a manutenção saber por onde é que está passando aquele condutor. Está passando de forma embutida no piso, no contrapiso, ou embutida na parede, ou ainda embutida na laje. Letra E. Ligar os interruptores e tomadas ao ponto de luz de cada cômodo. Para se acompanhar o desenvolvimento do caminhamento dos eletrodutos, tomaremos a planta do exemplo anterior já com os pontos de luz e pontos de tomadas e os respectivos números dos circuitos representados. Iniciando o caminhamento dos eletrodutos, seguindo as orientações vistas anteriormente, deve-se primeiramente determinar o local do quadro de distribuição conforme já mencionado. Então aqui é a planta baixa do exemplo aí que foi demonstrado a todos vocês. Então, observe que ainda não foi inserido o quadro de disjuntores. Então, só tem aqui as sinalizações de lâmpadas, de acordo com o circuito, né? Circuito número 1, iluminação social do dormitório 1, da sala, do banheiro e do dormitório 2 e da área de circulação. Circuito número 2, iluminação de serviço, que se encontra na copa, na cozinha, na área de serviço e também na área externa. Circuito número 3, tomadas, né? Tomadas de uso geral. Então, nós temos aí a sala, com o circuito número 3. Nós temos também o dormitório 1 e mais uma tomada aqui na área de circulação ou hall. Circuito número 4, nós temos o dormitório 2, né? Somente o dormitório 2. E o banheiro aqui, perdão. E o banheiro. Circuito número 5. Nós temos no circuito número 5 apenas 2 tomadas da copa, porque é uma área molhada, né? Cada uma foi atribuído 600 VA. Circuito número 6, 2 tomadas da copa também, ok? Já o circuito número 7, 2 tomadas da cozinha. Circuito número 8, 3 tomadas da cozinha. Circuito número 9, 2 tomadas da área de serviço. Circuito número 10, uma tomada de uso específico na área de serviço, que é para lavar roupa, né, a máquina de lavar roupa. Circuito número 11, uma tomada de uso específico no banheiro, que no caso aí representa o chuveiro elétrico. E circuito número 12, uma tomada de uso específico, que é para ligar a torneira elétrica. Lembrando que o circuito número 11 e o circuito número 12 são, aí no caso, ligados em maior tensão, ou seja, 220 volts. Mas eu preciso colocar agora o quadro de distribuição aqui. Então, analisando que o relógio de energia fique na entrada da residência, o local mais próximo seria ou a sala ou o quarto. Tem que ser em área seca, o local mais próximo do quadro de relógio medidor, né?
Então, aqui nesse caso, foi feita uma figura em corte, onde está inserido aqui a simbologia do quadro medidor e o quadro de distribuição, ó, foi colocado atrás da porta da sala, que é um local onde não tem como colocar móveis, não tem onde a pessoa ficar tampando esse ambiente aí, fechando esse ambiente para colocação de alguma coisa, tá ok? Não deve ser escondido e tem que ser um ponto de fácil acesso. Como a sala também é considerada um dos cômodos mais utilizados na residência, né, em maior período de tempo, então esse é um local muito bacana e é uma área seca. Então aqui está a simbologia do quadro do medidor, ou seja, do relógio de energia lá, que vem o pessoal da companhia de energia fazer a medida para vir a nossa conta, a nossa fatura a ser paga de consumo, né? E aqui está o quadro de distribuição, ou seja, o quadro onde ficará todos os disjuntores da residência. Uma vez determinado o local para o quadro de distribuição, inicia-se o caminhamento partindo dele com um eletroduto em direção ao ponto de luz no teto da sala, e daí para os interruptores e pontos de tomada desta dependência. Neste momento, representa-se também o eletroduto que conterá o circuito de distribuição. Observem, então, saiu do relógio medidor, foi de forma subterrânea, ou seja, por debaixo da terra, o eletroduto até o quadro de distribuição. Do quadro de distribuição, que se encontra na sala, foi levado um eletroduto pela laje até o ponto de iluminação no teto, né? E desse ponto de iluminação no teto foram levados eletrodutos para que possa ser levado o fio até os interruptores e também eletrodutos para que possa alimentar, para que possa ser energizada as tomadas, tudo partindo da laje. E depois de uma das tomadas, que se encontra na parede, né, tomada baixa, foi levada pela parede um conduíte para alimentar uma outra tomada muito próxima, tá ok? Então, com isso, a gente acaba finalizando o projeto colocando tubulação no cômodo chamado sala, ok? Então, observando aí em 3 dimensões, né, o que foi representado na planta residencial. Então, mais uma vez, aqui está o relógio medidor de energia, então veio de forma subterrânea até o quadro de distribuição, que é o quadro de disjuntores, saiu então um eletroduto pela laje, né, até o ponto de luz que fica no teto. Dele saíram eletrodutos que vai alimentar o interruptor, e nesse caso nós temos uma tomada baixa também, e também o eletroduto que vai alimentar essa tomada de uso geral. Aqui do outro lado, esse outro interruptor, porque esse cômodo tem interruptores paralelos, né? E aqui veio um eletroduto ainda do ponto de luz para alimentar 2 tomadas baixas, sendo apenas uma tomada, e aqui nós temos um eletroduto embutido na parede, tá ok? Do cômodo sala. Fácil, né, pessoal? Fica bem mais claro aí como deve ser feito a distribuição desses eletrodutos. Aqui eu tenho apenas para visualização, né, a janela, uma porta e a outra porta que vai para o outro cômodo aí da área de circulação. Tá ok? Do ponto de luz no teto da sala, sai um eletroduto que vai até o ponto de luz na copa. E daí para os interruptores e pontos de tomadas, né, sucessivamente. Para a cozinha, procede-se da mesma forma. Então, olha só que bacana. Desse ponto de luz no teto aqui, ó, da sala, né? Então, nós tivemos aqui até os interruptores. E aqui, ó, optou-se por sair do quadro de disjuntores, do quadro de distribuição, um outro eletroduto no teto, né? Da copa. E aqui um outro eletroduto da copa para o ponto de luz da cozinha. E desse ponto de luz saiu um eletroduto para o interruptor simples, ok? E aqui, desse ponto de luz, saiu para os interruptores paralelos, sendo um aqui à direita e o outro interruptor paralelo que vai para cá, ó, tá vindo nesse ponto de luz que está na parede do lado de fora, e aqui embutido pela parede, ó, se encontra o eletroduto, o conduíte, né, que vai ligar os 2 interruptores, sendo o interruptor paralelo que pertence à cozinha e o interruptor simples que é para acionar essa lâmpada externa, tá?
E desse ponto de luz também foi levado já, ó, um eletroduto pela laje, que vai alimentar aí a campainha propriamente dita, tá ok? Então nós vimos aí metade praticamente da residência, só que com o eletroduto embutido na parte superior, ou seja, na laje. Porém, saiu também do quadro de disjuntores, via subterrâneo, né, um eletroduto que foi para alimentar as tomadas do circuito número 5 da cozinha, e daqui dessa tomada foi também o mesmo eletroduto para alimentar as tomadas do circuito número 7 e do circuito número 12. O mesmo eletroduto. E todos eles, a partir do momento que chegou na primeira caixinha aqui do circuito 5, eles foram pela parede, eles foram passados pela parede. E ainda nós temos um outro eletroduto que foi colocado embutido no solo, né? Então ele está vindo aqui, ó, alimentando as duas tomadas do circuito número 6. Tá ok? Bom, com isso nós temos aí a ligação de praticamente o eletroduto de metade da residência. E aqui nós temos uma visualização em terceira dimensão. Por que estão em cores diferenciadas? Para você saber que pertence a circuitos diferentes, tá bom? Então nós temos aí, de novo, ó, do quadro do relógio medidor, vai até o quadro de disjuntores. Do quadro de disjuntores vem um eletroduto que é ligado no ponto de luz da sala. Desse ponto de luz é distribuído o eletroduto pela laje para ligar o interruptor e uma tomada baixa aqui, e também o outro interruptor, porque aqui na sala são interruptores paralelos, né? E aí vem uma outra tubulação para ligar a tomada, e aqui uma outra tubulação para ligar a tomada, e desta tomada baixa vem pela parede um eletroduto, um conduíte aqui. Bom, saindo ainda do quadro de disjuntores de forma aérea, foi para a tomada da copa, perdão, para a tomada não, foi para o ponto de luz na copa, e também deste ponto de luz da copa foi para o ponto de luz para a cozinha. Desse ponto de luz para a cozinha foi distribuído aí para o ponto de luz externo e também para a campainha que vai ser inserida aqui. Desse ponto de luz no teto foi levado também para a caixinha de interruptores, onde vai conter dois interruptores, sendo um paralelo que vai alimentar o ponto de luz da cozinha e um outro interruptor simples que vai alimentar o ponto de luz aqui na área externa. Ok? Deste ainda quadro de distribuição, foi levado também um eletroduto que vai alimentar o circuito 5 aqui da copa, né? Essas duas tomadas da copa. E aqui também nós temos o circuito número 7, essas duas tomadas da extremidade, e também aqui uma tomada do circuito número 12, que é para a torneira elétrica. Observem que essas tomadas são, essas caixinhas que serão pontos de tomadas, né? São um pouco mais altas do que em relação aqui, ó, à sala, porque a sala é considerada área seca. E em áreas molhadas eu tenho que ter aí a altura da tomada um pouco mais elevada. Então aqui são tomadas altas porque são áreas molhadas, tá ok? Ainda desse ponto de luz aqui da copa, foi levado ainda via laje, né? Um eletroduto para alimentar essas tomadas aqui, tá ok? Então aí nós temos uma vista em terceira dimensão de metade da residência. Dando continuidade, pessoal, a distribuição é muito simples, né? E aí você consegue fazer, olha que bacana. Distribuição, no caso aí, para o dormitório 1, né? Foi até a lâmpada. Da lâmpada, distribuiu-se para interruptores e tomadas, né? E aqui, como eu tenho duas tomadas na parede, na mesma parede, então eu posso ir com outro conduíte ou eletroduto pela parede, tá bom? Ainda desse ponto de luz do dormitório 1, foi levada para o ponto de luz do banheiro, onde levo aí o eletroduto até o interruptor e respectivamente essa tomada do circuito 4, e levo também para o circuito aí número 11. Lembrando que além de levar aqui, eu pego sempre pelo excesso, né? Podendo também levar um eletroduto, ó, direto do quadro de disjuntores para esse circuito aqui que é do chuveiro elétrico, tá bom? Ainda dessa iluminação do banheiro, eu posso levar, foi levado, né, um eletroduto para a área de circulação, a iluminação da área de circulação. Dessa área de circulação aqui da iluminação, foi levado um eletroduto para a tomada e interruptor, né, tomada baixa e o interruptor aí que fica na altura
média para acender a lâmpada dessa área de circulação. E aqui ainda do ponto de iluminação da área de circulação, foi levado um outro eletroduto para o dormitório 2, onde desse ponto de iluminação do dormitório 2, eu levo um eletroduto pela laje para o interruptor, respectivamente essa tomada, e também para as outras tomadas do cômodo. Como essa tomada na parede eu tenho duas tomadas aqui, então eu posso levar pela parede um outro conduíte até a tomada seguinte. Tá ok? Com relação à área de serviço, né, a tubulação veio por parte da iluminação da cozinha. Então, veio aqui da iluminação da cozinha, veio até o ponto de iluminação da área de serviço, levando o eletroduto para o interruptor da área de serviço e também para as tomadas médias, aí, duas tomadas médias, que como se encontram na mesma parede, é feito depois uma tubulação pela parede. Aqui, como eu tenho o circuito número 10, que é uma tomada de uso específico para a máquina de lavar roupas, então foi puxado uma tubulação subterrânea do quadro de disjuntores até chegar a ela. Ainda do quadro de disjuntores também foi puxado uma tubulação subterrânea até a campainha na área externa, aí, mais precisamente no muro, né, da entrada da minha residência. Ok? E com isso é finalizada toda a tubulação elétrica, tá? Mas vale lembrar que para ligar esse circuito número 10, essa tubulação também passou aqui, ó, para ligar essas duas tomadas do circuito número 6 da copa, tá bom? Então é a mesma tubulação aqui que envolve, nesse caso, dois circuitos elétricos, tá joia? Bom, concluindo essa parte de tubulação, pessoal, não existe ordem, não existe regra. Qual que é a vantagem? A vantagem é que você deve evitar passar mais de 3 circuitos dentro de uma única tubulação. E eu vou abordar isso um pouquinho mais para frente, tá? Bom, por hoje é só. Então vocês têm aí duas coisas a serem feitas, né? Primeiro, preenchimento da tabela contendo o interruptor diferencial residual para cada circuito e também o disjuntor termomagnético. E agora, fazer toda a tubulação, apenas a tubulação, para o diagrama da planta baixa com os componentes elétricos, ou seja, ponto de iluminação, campainha, botão de campainha, interruptores e tomadas de uso geral e uso específico. Ok? Muito obrigado a todos e até a nossa próxima aula.